Olá, esse é o Mamãe é a Chefe, um podcast sobre empreendedorismo do ponto de vista de mães que precisam de equilibrar os pratinhos da maternidade. Eu sou a chefe Júlia Andrade, chefe de cozinha, empresária, jornalista e mãe da Laura. E aqui eu converso com outras mães que precisam de administrar a agenda de casa, da empresa, equipe e também dos filhos. Dessas coisas que só mãe consegue, sabe? Então vem comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Mamãe é a Chefe. E dessa vez eu trouxe alguém super especial. Essa pessoa tem um trabalho que é uma assinatura. Quem conhece os projetos de decoração dela, bate o olho e sabe que foi ela que fez. E olha que ela não repete projeto, hein? Ela é designer de formação, tem 3 filhos e, por incrível que pareça, ela começou no chá de bebê da mais nova. Dá pra acreditar? Vou dar boas-vindas para você, Ana Carol Arrigoni. Já fui aluna de workshop, sou apaixonada pelo trabalho e agradeço sua presença hoje. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. É a primeira vez que eu venho num podcast e fiquei, assim, super animada de conversar principalmente com você, que a gente se dá tão bem, né? Ah, eu amo seu trabalho, eu sou fã de carteirinha, assim, sou eu cheerleader, também, sabe? somos recíprocas. Que bom que a gente tá junto nessa. É, incrível. Ana, me conta, quando você começou a empreender? Então, foi por volta de 10, 11, 12 anos atrás. Eu já era mãe de 3, já tinha meus 3 filhos. E estava naquele puerpério da 3ª filha. Então, já estava com o puerpério acumulado, né? 1, 2, 3, já anos sem dormir. E eu não estava mais me identificando com a minha profissão. Eu trabalhava como designer freelancer, não tinha um emprego fixo na época, por conta da maternidade. Eu sempre fui mãe full-time, então eu trabalhava de casa. E fazia identidade visual, fazia umas capas, umas identidades e tudo, mas não tinha aquele tesão, assim. E quando você sai de puerpério, você fica naquele limbo, né? Porque você perde um pouco a identidade de quem você é, você está naquela redescoberta toda. Então, eu estava nesse sentimento aí, um pouco de falta de identidade e busca de alguma coisa que te dê aquele ânimo de novo, né? Para você sair daquele looping, né? Porque quando você é mãe, você fica naquele looping do dia a dia das crianças. E aí eu tava nessa busca. E aí, meio tristinha mesmo. Aí uma amiga minha me apresentou o Pinterest, que eu não conhecia. Isso foi, né, há anos atrás. Na hora que eu olhei aquilo ali, aquele milhões de coisas maravilhosas que você tem na sua frente, eu falei assim, caraca, quanta coisa linda que tem no mundo, quanta coisa linda que pode ser feita. E tinha muita referência daqueles faça você mesmo, né? Do it yourself. Então, eu comecei a ver muito isso. Eu falei assim, gente... Eu posso, eu quero fazer coisas diferentes, quero fazer coisas novas. Eu sempre fui uma pessoa muito manual. E então, eu comecei, já fazia a festinha das crianças assim, de uma forma muito caseira. E aí eu falei assim, cara, vamos ver. Ia fazer o chá de bebê da Liz. E aí, eu falei assim, vou fazer o chá de bebê da minha filha e ver qual é. Mas dessa vez, em vez de fazer assim normal, eu vou realmente pensar como eu faria uma festa que eu gostaria de contratar. E fiz tudo manualmente, tudo ficou lindo, um trabalhão. Ah, eu quero ver, você vai ter que me mostrar esse chá de bebê. Eu mostro, mas assim, diferente, né? Porque eu tava começando, era bem caseirinho. Mas deu um trabalhão e é engraçado, porque quando você realmente, em vez de você optar por uma casa de festa, você resolve fazer você a festa. É muito trabalho, gente. Fazer festa é muito trabalho. A gente vai chegar nesse ponto que, dá muito olha... trabalho. E aí, normalmente as pessoas falam, quando contratam, falam assim, nossa, quando não contratam, né? Falam assim, nossa, eu não consigo viver sem. Eu, no primeiro aniversário da Laura, no final, eu falei, por que eu tô fazendo isso? Desesperador. Mas, enfim, é esse trabalhão, mas eu me encantei e falei assim, cara, é isso. E já fiz pensando nisso, já fiz fotos, já abri um Instagram e já comecei a me movimentar, me enveredar para esses lados. E comecei como uma mãe, assim começa. Fiz dos meus filhos, fiz do amigo, fiz da família e assim, aos poucos, a coisa foi se Então, de encaminhando. cara, você já viu que aquilo ali podia ser um negócio? De cara.
De cara eu vi que Mas você aquilo me também parecia um já negócio. empreendia, querendo ou não, que você já fazia uma identidade visual, já trabalhava com design ou não? Você era contratada por alguém, não era uma coisa tipo, eu procuro cliente. Sempre fui autônoma, sempre. Então já E a tinha. vida do autônomo é um pouco isso, né? Você não pode parar. Você tem que Você estar tem que se sempre... reinventar o tempo inteiro. Sempre. E quando eu parei para ter os filhos, né? Eu fiquei um pouco fora do mercado. Então, a coisa estava um pouco mais difícil. Mas, sim, já fazia os trabalhos empreendendo, mas de uma forma mais branda. Quando eu fui pra festa, eu comecei a botar, sabe, arregaçar Você de mão, entendeu botar que a aquilo garrinha ali pra era. fora. E tem muito público, né? Cara, tem criança nascendo o tempo O tempo todo, né? né? E Tá todo mundo todo fazendo ano essa aniversário criança o tempo faz todo. aniversário. E, então, tem muito público, sim, e tem público para todos os gostos, né? Agora, se você me perguntar assim, quando eu comecei, o que eu pensei, foi o seguinte, eu ia nas festas, eu me interessei pelo mercado, eu ia nas festas, o que eu via, eu não gostava. Porque é uma estética, pelo menos na época, era uma estética... Padrão. padrãozão, muita informação, muita coisa. Então você chega, eu fico meio, oi, calma, Muita sabe? cor, cores vibrantes, tudo Muita igual. repetição. Eu falo muito sobre isso. Por exemplo, uma festa do Homem-Aranha. Você chega e você vê o Homem-Aranha, sacolinha, caixinha, bebezinho, tubete. Na época tinha muito tubete. E eu ficava assim, gente, não precisa desse monte de informação. Eu ficava meio sobrecarregada de informação. Eu E gostava ainda de tem uma os coisa... brinquedos, ainda tem tudo ali, você a Casa criança de gritando. festa, gritaria, você chega, você entrega o presente pra uma moça e você nem E você tá ali faz solta com contato. aquelas crianças. Isso. E como eu já vivia essa atmosfera das crianças e sempre fui uma coisa bem caseira, me interessava um estilo de festa mais familiar mesmo. Festas menores, dentro de casa, que você entrega o presente, às vezes você faz o presente para dar, você conhece a pessoa. Então, esse ambiente familiar e gostoso me interessava mais a música mais baixa, uma música mais agradável, nem sempre uma música infantil, uma coisa assim que toda a família, todo mundo que está ali naquela festa tem uma experiência interessante. Não é aquilo que você vai para uma casa de festa e você chega... Ai, comi pra caramba, e aquela coisa meio zureta, sabe? Nossa, aquela coisa que parece que você não sabe pra onde você olha, as crianças gritando. E você acha que seus clientes entendem isso antes de te contratar? Ou eles pegam esse feeling de você dessas festas pequenas? Porque eu sei, tipo, eu sou sua fã, eu conheço sua estética, eu olho, eu falo, cara, eu quero que a Ana faça uma festa assim. Você acha que você já tem essa identificação com o público que te contrata? Ou você já teve também aquele cliente que te contratou e você olhou e falou, cara, não entende o que eu faço. Ele tá me pedindo algo que... Super, principalmente no começo, né? Quando você está começando do zero, que você não tem aquele seu portfólio e você mostrar o que você quer, você tem que ir se impondo aos poucos e mostrando como é que você vai trabalhar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa já vem até mim e já sabe o que eu entrego. Volta e meia tem um ruído, um pouco de comunicação, acontece, acho que em qualquer empresa vai acontecer, mas é muito raro. As pessoas já vêm porque se identificam com a minha entrega. E como é que você chegou nisso, assim, de você ter essa identidade, eu sei que é um caminho que não é linear, mas como é que você acha, assim, se você pudesse voltar e se dar um conselho, como é que você acha que você chegou em ter essa identidade tão clara? Porque tem gente que procura isso e não consegue, né? Que acaba fazendo tudo igual de sempre. Na verdade, eu tenho até facilidade para te responder isso, porque eu tive que pensar nisso quando eu fui dar o meu primeiro workshop, né? Eu dou workshop presencial, faço mentoria online. A gente vai chegar lá, que ela tá E se aventurando no digital, ela tá, assim, Tem arrasando. loucura esse digital, gente. Segura aí a peruca. Mas eu me botei para pensar sobre isso, para explicar para as pessoas, eu acho que eu fiz isso muito bem lá no começo. Lá no começo, quando me pediam aquelas coisas que eu não me identificava a fazer, eu já falava assim, olha, isso aqui é muito bacana, mas e se a gente fizer assim? Olha isso aqui assado. Eu fui apresentando, ainda mais porque na época que eu comecei, não tinha muito no mercado de eu explicar assim, olha, vamos fazer esse estilo aqui. Eu fui desenvolvendo aquilo ali, falando assim, olha, vamos por aqui, vamos por ali, convencendo o cliente. Aí, cada vez que eu convencia, eu ia dando um passo à frente, né? E aí, o trabalho das redes, né? Tira foto, posta, divulga. Sua principal divulgação hoje é rede social ou boca a boca? Você acha que é... Eu acho que é Instagram. O nosso público, ele vem quase 90% do Instagram.
e o restante indicação. Indicação. Eu tô tirando isso da boca, da cabeça, Aham, né? dos Porque dados a criativa que não eu vai pegar a imaginei. matemática e fazer a porcentagem, sei lá. Mas eu acho que tem tanta acho. gente no Instagram que eu chuto isso aí. Mas, de repente, é um pouco menos. Mas é direto do Instagram e isso é uma coisa que deu uma virada também no meu negócio. Quando eu parei, concentrei, eu falei assim, olha, é daqui que vai vir. Vou investir nisso, Vou tempo pensar nisso, trabalho nisso. Exato. Aí eu comecei a... Como eu venho da galera das artes, né? Eu já fiz curso de fotografia, já tenho noção do design, de composição e tudo. Então, eu já manjava um pouco de composição. Então, na hora de fazer uma foto, de editar um vídeo, eu sei fazer colorometria. Então, isso eu vou meio... por conta própria e eu sei o que eu quero. Então, essa facilidade eu tinha. Mas eu percebi que eu precisava realmente abraçar e tomar cuidado com isso para eu conseguir identificar qual que é a minha identidade visual, a estética, e todo mundo identificar também. Que foi o que você falou. Quando você vê, muitas vezes você fala assim... Você sabe que é da Ana, é não dela. precisa de ter crédito, não precisa de ter nada. Você olha, bate o olho e fala. Então, isso eu busquei desde lá do começo. E... ali, guiando os meus clientes, ensinando as minhas clientes qual que era o estilo que eu estava querendo entregar ali. Então, essa educação aí, não sei se é assim que fala, mas a educação dos clientes se deu assim, eu fui mostrando o caminho, e aí as pessoas iam se encantando, e aí hoje em dia já está um pouco mais estabelecido, né? O pessoal já vem a mim procurando mais ou menos esse estilo que eu faço. E quando a gente empreende essa coisa, a gente vai trilhando um caminho e depois ele vem atrás, né? Uhum. E acho que o maior aprendizado, a gente já conversou isso antes, é essa questão de delegar. Quando você precisou delegar, o que você olhou e falou, cara, isso aqui preciso delegar agora porque eu não tô dando conta? Bom, esse processo de delegar, ele chega quando você já está... Sobrecarregada. É tipo assim, quando você já saturou todas as suas possibilidades. E, tipo, Normalmente, ainda mais eu acho que a gente já que é mãe, a gente está acostumada a pegar tanta coisa pra gente que a gente só pede socorro quando não aguenta mais nada. Então, a gente não é do tipo que fala assim, não vou organizar aqui. Eu, pelo menos, eu não sou assim. Zero. Sou E a assim. gente é apegada também, né? A gente não delega fácil. Então, para chegar nessa sobrecarga, eu primeiro pegava tudo que pintava, eu pegava toda ideia que eu tinha, eu já ia fazendo. Aquela coisa do empreendedorismo, de você não parar. Então, vamos fazer uma editora? Vamos. Tudo eu ia botando para criar conteúdo, por mais que eu não fosse ganhar nada com aquilo, eu ia ganhar o marketing, que era ali que vinha essa clientela. E sem investimentos de dinheiro nem nada, era mais ali no suor mesmo. E aí, quando sobrecarregou, o que eu percebi foi... eu tô queimando meu filme. Foi esse sentimento. Eu estava recebendo um monte de pedido de orçamento. Não conseguia coisas responder. ao mesmo tempo. Não conseguia responder a cliente. E aí, não conseguia atender direito as clientes que já estavam bucadas. E aí, eu falei assim, cara... preciso de alguém aqui. E tudo, assim, na minha empresa, foi assim que funcionou. Quando eu vi que o negócio não estava legal, eu falava assim, bom, vamos consertar aqui. Eu não peguei a empresa toda e consertei tudo bonitinho. Eu ia uma coisa por vez. identificando, resolvendo. Então, foi atendimento, porque o meu também foi atendimento. Atendimento, aquilo ali de você receber milhões de mensagens. Hoje em dia, eu sou péssima para atender. Não peça para eu atender cliente. Eu falo, gente, eu deixo sem resposta. Meu WhatsApp, ele já é sobrecarregado por si só. Tem algumas pessoas que ainda chegam e fazem pedido pra mim. E hoje em dia eu já falo, olha, manda mensagem no atendimento, porque eu sei que eu vou falhar. Tipo, eu já entendi que eu vou falhar em algum momento. E isso é maravilhoso, né? A gente tem que se identificar onde é que a gente funciona muito bem e onde que a gente é ruim. A gente precisa botar a gente ali. Porque no começo foi um pouco assim também. Eu precisei de ajuda no atendimento. E aí eu tava com uma outra demanda, anunciei a vaga e aí apareceu um monte de gente parecida comigo. Sabe? Criativa, parará, contratei uma. Não e funciona. foi um caos, porque ela é boa no que eu sou boa e eu já faço. E aí, aquele buraco ali, quem é que vai ocupar? Tem que ser alguém diferente de mim, que é bom naquilo ali. Atendimento eu não sou boa, então a gente foi ajustando aos poucos e aí, assim, montando a equipe. E delegar foi difícil pra você, assim? Ou foi tranquilo? O atendimento foi maravilhoso, te confesso. A gente não fez de qualquer jeito, né? Eu tenho até hoje a Rafa, que é uma pessoa maravilhosa, que você já conheceu. Conheço, apaixonada com a Rafa. E ela entrou nisso comigo pra gente avaliar como é que ia ser esse atendimento, pra ser um atendimento bem feito, educado, pra ter a minha cara. Porque tem isso também. Eu botei uma pessoa pra atender que é diferente de mim.
e que é mais pragmática, mais organizada, mas não é assim super animada, que nem eu. Então, como é que vai ser essa comunicação? Eu falo, a gente tem que criar os processos internos para que a coisa... Eu acho que o processo interno nosso, primeiro, da nossa cabeça, que eu acho que você, igual eu, a cabeça tá a mil, a cabeça tá ali, você pensa mil coisas, a gente pensa muito lá na frente. Só que pra gente delegar também, a gente tem que criar essa linha de raciocínio. Eu lembro quando você falou isso de... Eu comecei a entender que existe um processo no meu desenvolvimento de projeto. A gente tem que criar um processo pra passar pra frente, para o atendimento ser, olha, eu atendo assim, isso pra mim é primordial... E, de resto, entender também que ninguém vai fazer igual a gente, mas talvez faça melhor. Eu acho que uma hora sai. Uma hora sai. E isso que eu tô falando, o atendimento foi fácil, mas a parte, por exemplo, de montar uma decoração... Que hoje você já delega. Mesa, hoje em dia eu já delego, mas eu demorei a soltar. E aí, quando eu identifiquei uma equipe que eu achei que, poxa, essa que tem talento vai conseguir... e eu precisava pra gente crescer, né? Senão a gente fica presa ainda senão mais... Senão você se limita demais. E aí eu tinha que atender mais de uma cidade por dia, não tinha como eu sair de uma correndo e ir para outra. Aí eu comecei a treinar a equipe. E o legal disso, porque a gente fica segurando. Mas quando a gente solta, a gente vê que o negócio floresce. Quando eu falei assim, não, vamos treinar. Eu treinando a minha equipe... Eu percebi, eu falei assim, gente, eu faço isso, eu achava que meu método era todo intuitivo. A gente acha que a gente é doida, que a gente eu sou meio doida, eu não sei explicar. Eu falo pra eu sou meio doida. Eu vou criar um podcast, gente, porque a Laura foi pra creche, e aí eu sou meio doida. Só que assim, estamos aqui gravando um podcast, existe uma linha de raciocínio. Que faz, né? Não, e assim, eu acho que existe uma linha de raciocínio. Eu entendi que um podcast poderia ser uma maneira de eu trocar com pessoas que fazem parte, com pessoas que entendem meu trabalho, que me acompanham, trazer essas pessoas para dentro e mais próximo do meu trabalho. Eu falei, no início eu falei, gente, talvez eu tivesse que fazer um podcast meio que na cozinha, sabe? Uma coisa um pouco Rita Lobo, assim, mas não. Era uma coisa de papo, de cabeça, que não é só do meu negócio, é do negócio de todo mundo. E aí eu acho que a cabeça da pessoa que é criativa é isso, a gente enlouquece. Só que existe a gente tem que encontrar o fio da razão daquilo ali. Tipo assim, não, isso daqui eu uso tinha muito um sentido desde o início. Não, eu uso muito uma ilustração, assim, porque eu vejo pra mim funciona. Porque os criativos, eles precisam voar, né? Então, eu me imagino muitas vezes como uma pipa. Eu dou corda pra pipa, a pipa vai... Mas tem alguém segurando a pipa ali embaixo, né? Então, eu tenho que ter essa aterragem, porque eu não sou só a criativa que fica voando e que tem quem me ampare. Eu sou o meu amparo, eu sou quem segura a onda dos meus 3 filhos, que sustenta tudo, que segura tudo ali. Então, eu preciso ser a pessoa que segura a pipa, além de ser a pessoa que voa. Então, você vai medindo ali até onde você... Você vai se testando. Eu acho que o tempo inteiro você dá uma cordinha, tipo assim, até aqui eu consigo. Agora, deixa eu puxar. Ia te perguntar, 3 filhos, rede de apoio, qual é? Olha, ela foi se transformando ao longo dos anos. Na época, quando eu comecei, eu ainda era casada. Então, o meu ex-marido, na época, final de semana, né, ele dava esse apoio, esse suporte com as crianças. E as crianças foram crescendo, eu me separei. E aí, quem foi assumindo esse posto de suporte acabou sendo meu filho mais velho, que ficava com as meninas no final de semana. Porque eu moro numa cidade que eu não tenho família por perto. Muitas pessoas são assim, você também, né? Eu de super. Minas. Se falar de rede de apoio, que é capaz de eu começar a chorar. É complexo. É complexo. E eu acreditava que eu levar as crianças para o trabalho, eu ia perder credibilidade. Eu tinha esse sentimento, não sei se é antiquado, então eu evitava sempre ao máximo levar. E o que eu faço o contrário. Às vezes a gente bota uma regra assim, não faz isso, a gente faz o oposto. Eu falo assim, cara, você precisa trazer seu filho, porque a gente viveu isso, né? Traz, lógico, vem... Eu quero que ele me ajude a colocar o brigadeiro na mesa, porque a festinha é dele. Não. E... essa parte da rede, ela foi se transformando. Mas o que acontece? Mesmo quando eu tinha lá o pai das crianças presente, eu saía... sei lá, muitas vezes eu saía 5 horas da manhã para montar batizado, que é uma coisa que é muito cedo. Então, tem que estar pronto 8 horas da manhã. Eu saía super cedo para fazer para lá. Depois engrenava em 2, 3 festas no mesmo dia. Voltava. O café da manhã que eu botei na mesa quando eu saí ainda estava lá. O almoço estava esperando para eu fazer. A roupa estava pronta para eu fazer. Então, assim, era um suporte, assim... superficial. Podia ir, mas depois eu tinha tudo aquilo de volta para acompanhar. Então... quando você vê uma mãe de coque pra cima, a outra se identifica, todo mundo se identifica. Todo mundo sabe o que é. Tem isso.
E eu achei tão legal uma coisa que eu vi com a Fernanda Lima, porque ela tá casada com o Rodrigo, né? Rodrigo Hilbert, né? Faz tudo. Pois é, e aí estavam falando assim, poxa, Fernanda, o seu marido levantou o sarrafo dos homens, né? Ela, não, como assim? Só porque ele cozinha, faz um tricôzinho? Aí o cara falou, não, porque ele constrói a igreja. Ele faz a churrasqueira pra fazer o churrasco e... Ele fez a bicicleta da sua filha. Ela falou assim, gente, mas vem cá. Quantas mulheres não fazem tudo isso? E ninguém a gente tá batendo não bota palma. elas em ninguém bate palma, porque é tão normal. A gente faz isso tudo. A Todo gente dia. constrói igrejas o tempo todo. E todo dia. Todo dia. Mas é tão comum a gente fazer isso. E é aquela coisa que eu te falei, a gente só pede ajuda só quando a gente Quando já tá... a gente já... E às vezes a gente nem pede ajuda, a gente simplesmente explode. Né? Tipo assim, já passou de todos os pratinhos, já caíram... E você já não dá conta mais. É tipo, acabou. E agora? É, essa explosão, graças a Deus, ela é em todas as casas. Eu falo para os meus filhos, falo assim, olha, ali explode também. Porque é uma coisa um pouco inevitável, né? Mas... A gente dá conta. E eu fico pensando assim, eu penso muito assim sobre a evolução da sociedade. Com os meus pais era diferente, agora é assim. Daqui a pouco... A sociedade toda vai estar abraçando um pouco mais e exaltando um pouco mais essas mulheres. A gente vai delegar antes. A gente já está fazendo essa mudança, né? A gente já está numa... E é uma coisa que eu acho que parece que é uma rede de apoio de mães. Eu acho que é isso que a gente fala. Eu tenho falado, e por isso que surgiu o podcast, que eu acho que ouvir de empreendedorismo de quem não sabe a realidade de uma mãe, para mim é muito superficial. Porque eu acho que só uma mãe entende o que a gente abre mão para poder estar ali. Então, tipo assim, é muito difícil você chegar... vou ouvir um podcast de um cara, 50 anos, super de sucesso, não sei o quê. Cara, mas tá, ele não cuida das mesmas coisas que eu cuido. Ele não passou o que eu passei. Eu não tô falando de, licença maternidade. Não, da gente ter a cabeça... Minha cabeça tá... Você já tá numa fase totalmente diferente com os filhos crescidos, mas sentamos para tomar um café, Theo tinha acabado de entrar na faculdade, era ela chorando e eu chorando, porque Laura tava fazendo adaptação na creche. Então, tipo assim, fez 18 anos, mas a mãe continua chorando quando ele tá entrando na escola. Eu acho que vai ser a vida inteira, né, gente? Eu sofri uns 8 meses antes dele sair. Se formar na escola. Eu olhava os bebezinhos na rua e eu falava assim, meu filho vai embora, ele era Não, bebê. eu vi um vídeo, eu te falei isso, um vídeo das mães entrando a última vez na escola para buscar os filhos. Comecei a chorar. Tipo, a Laura não tinha entrado na escola, eu já tava chorando. Mas sabe o que isso faz? Como eu tenho 3, eu consigo ir observando esse avanço do primeiro da frente. E eu acho que eu observei, quando eu fui perdendo os finais de semana com os meus filhos, porque o trabalho que eu acho que é isso que a sua intenso. rotina é tão diferente também, né? Você trabalha quando eles estão em casa. Você não é segunda a sexta, de 8 às 5, mas, ao mesmo tempo, no dia que eles estão livres, você está trabalhando. 90% do tempo. Sim, e no mercado de festa você trabalha no final de semana, mas durante segunda a sexta é produção. Às vezes as pessoas acham que a gente trabalha só no final de semana. Não é que tá em casa à toa. E não eu trabalho de 9 às 5, toda segunda a sexta. E como eu sou a dona do negócio, você trabalha 24 horas por dia, é exatamente isso. Mas na época que eles eram pequenos, eu tinha o horário de escola para trabalhar, né? É o que muita mãe vive. Então eu botava para a escola, voltava, tinha 3h30 ali, porque era o tempo já de pegar o trânsito de volta para pegar de novo. Então, aí ia de madrugada e não sei o que, e aquela hora ali preciosa era a hora que eu tinha para fazer a coisa acontecer. E se você pudesse dar uma dica, tanto para Ana quando ela começou, quanto para uma mãe hoje, vamos na mãe, para começar, para decorar, para talvez trabalhar com isso. Se você olhasse para você lá no início, uma dica que, tipo assim, eu queria saber disso naquela época, ou... Bom, primeiro você tem que saber que se você quer trabalhar com isso, algumas coisas você vai ter que abrir mão. Principalmente os finais de semana. Finais de semana, que a gente já falou. Quantas apresentações eu não perdi. Eu fico até arrepiada de falar, olha... Porque eu abri mão de muita coisa. Mas eu sabia que tinha um propósito. Bom, eu tô fazendo isso agora, eu tô ralando agora, mas eu vou conquistar o meu lugar. E eu vou poder dar para eles as coisas. E isso é um pouco que mexe com mãe... Porque quanto mais você empreende para dar as coisas para os seus filhos... Menos você tá com eles. Menos você tá com eles. Então, às vezes, quando eu tinha aquelas explosões lá com as crianças, eu explodia assim. Sei lá, tô um exemplo bobo. Tipo, o ar-condicionado ficou ligado, não tinha ninguém no quarto. Eu falei assim, gente, sabe o que tá pagando esse ar-condicionado? O meu tempo com vocês. Isso não é dinheiro. O dinheiro é igual ao meu tempo. Então, quanto mais cara essa conta, mais eu vou ter que trabalhar, menos eu vou estar com vocês. Então, essa coisa do tempo, ela fica muito valiosa para mim que trabalha final de semana. E aí, eu acho que veio um pouco daí.
porque eu ia te perguntar uma questão mais assim, que eu acho muito legal a maneira como você trabalha hoje. De você, o seu trabalho, ele é um projeto, né? Você não repete projetos, gente, fique bem claro. Projeto da Ana, ela não vai fazer igual, ela pode fazer Peppa 50 vezes, eles não serão iguais. Mas a sua assinatura ela é muito única, né? Que você entrega o projeto e você tem parceiros. Eu acho interessante a gente trazer isso para a mãe que pode estar começando agora em casa a querer trabalhar com decoração, pensar fora da caixinha. De como é que você chegou nisso? De você hoje ser, não, olha, eu pego um projeto e eu quero ter liberdade criativa, eu vou criar e eu vou pegar pessoas para me fornecer a lembrancinha do jeito que eu quero. Então, isso começou no princípio. Lembra que eu falei que no início eu estabeleci para o que eu... Pelo menos o que eu não queria fazer, eu sabia. E aí eu fui desenhando o estilo que eu queria. Nesse início, eu já me incomodava com isso. Essa tal coisa da casa de festa, que você vai numa festa dos heróis, é a mesma. Final de semana que vem você vai de novo, é a mesma festa. Eu ficava assim, gente, é muito impessoal. Essa ainda tem muita gente que trabalha assim, né? Tipo, um projeto pronto e... Sim. E olha só, eu não tô falando que isso é pior do que eu faço. É um estilo, é um gosto. Inclusive, eu conheço decoradores que fazem isso maravilhosamente bem. E eu vou na festa e eu fico babando, acho lindo. Mas a forma de eu me comunicar, ela é mais pessoal, sabe? Então, essa impessoalidade me incomodava. Então, eu falava assim, cara, quando eu for fazer, eu vou fazer uma festa de dinossauro para você. A próxima, ela vai ser completamente diferente, porque eu quero fazer específica para cada pessoa. Então, era essa a busca que eu tinha. Para fazer isso acontecer, cada festa ser uma, eu fui entendendo, eu fui construindo ali que, por exemplo, um acervo pessoal, quando você monta um acervo pessoal de decoração, eu comecei a montar e eu comecei a ficar cheia de coisas. Eu falei assim, gente, acho que eu não quero isso, porque eu vou enjoando e eu vou querendo criar coisas novas. E se você tem um acervo, você acaba tendo que repetir muita coisa. E aí começou, acho que por aí, pelas peças. Então, eu comecei a alugar as peças mais. E aí fui entendendo que funcionava muito melhor eu fazer uma coisa extremamente pessoal, aprofundar nesses detalhes da história daquela família, trazer aquelas emoções que a pessoa tem quando ela encontra aqueles detalhes, se identifica e tudo mais, quando eu vou contratando os fornecedores à parte. Então, eu tenho uma pessoa que faz, para mim, a parte de costura, outra pessoa que faz a parte de papelaria, e a gente vai juntando aí esses retalhos e fazendo a decoração específica, cada hora um projeto para uma pessoa. Mais ou menos assim que funciona. E em qual momento, assim, que você viu que continuar só decorando... Em qual momento você sentiu essa demanda de ir pro digital? Porque a gente ainda não falou aqui dessa parte que eu fui sua aluna em workshop presencial. Foi uma virada de chave para mim. Ah, que barato. Eu amei, que foi um momento que eu quis me aventurar, talvez depois que a Laura nasceu, foi o primeiro momento que eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa pra mim aqui diferente. A Laura tava quase 1 ano. E foi a hora que eu fiz a festa da Laura de 1 ano, né? Eu decorei e achei o máximo. Ficou linda a festa. Ficou linda. Mas em qual momento que você entendeu, tipo assim, olha, eu vou ensinar, vou levar isso pra frente, eu acho que eu posso... Eu acho que ensinar é muito ajudar também e contribuir para que as pessoas consigam alcançar outras coisas. Que momento que você viu que existia uma demanda, existiam pessoas que te procuravam ou não? Você falou, cara, eu acho que eu posso ensinar. Eu acho que, para mim, pessoalmente, funciona muito assim esse fluxo. Eu vou tendo as ideias e vou desenvolvendo as ideias e vou abrindo portas. Tanto que quando eu abri o ateliê, eu fazia, né, o trabalho de design e eu também pintava aquarela e eu pintava mural de parede e me incomodava. Eu falava assim, não, agora eu sou decoradora. Então, eu criei um ateliê onde eu faço isso tudo. Eu não me fechei a isso. Então, esses montes de portas e facetas... Janelas e coisas que eu posso fazer. Eu gosto de ir permeando para não ficar numa coisa só. De repente, isso tem a ver com a minha personalidade. E aí, quando eu estava ensinando minha equipe, que eu percebi que tinha um método por trás daquela intuição, eu falei assim, caramba, isso dá para ensinar? Isso dá para levar para frente? Aí eu sentei e comecei a escrever. Falei, vou dar um workshop. Porque eu gosto dessa coisa de contato, né? De troca. Contato, da pessoa junto, a gente tá colorindo junto, eu acho barato. Aí foi assim mais ou menos que começou. E só saiu do papel, lembra que eu te falei isso também? Porque 3 filhos e pintura... Porque tem necessidade, né? Eu acho que a gente romantiza, mas a gente precisa. Gente,
A gente precisa Quantidade de boleto que bate na minha ganhar porta. dinheiro, a gente precisa... Não é só dia pagar. 5, dia 5, dia 10, dia 13, dia 20, dia 25, dia 20. Então... Não, tem escola, tem material escolar, tem um uniforme, a criança cresce, perde tudo, tem que comprar sapato, tem que comprar meia. As necessidades, né? Que a gente, dos pratinhos. Sim, E aí você foi pro digital. Ou você já queria ir pro digital e o workshop foi caminho? Ou você falou, cara, vou fazer aqui e depois eu vejo? Na verdade, o que aconteceu o meu Instagram é muito vivo, sabe? Eu acho as pessoas interagem muito comigo, eu acho um barato, a gente conversa muito por lá. E me pediam muito. Ai, você não dá curso? Você não dá curso para ensinar como é que você faz? E aí, eu acho que começou aí. Eram muitos pedidos de curso e eu não cogitava. Quando eu vi que dava para ensinar, eu falei assim, cara, dá para dar um curso. E eu sou de fazer o evento presencial, eu falei, vou dar um workshop presencial. Online não é minha parada. Não, jamais vou para online. A gente começa assim, não, online não. Aí falei no Instagram, vou dar curso. Aí todo mundo, Aí eu anunciei, é presencial. Aí a pessoa, não posso ir até você. Porque tem gente no Brasil todo, tem gente na Europa. Eu falo assim, gente, mas eu não moro aí, eu queria um online. Então, foi mais, eu acho que veio dos pedidos. Aí eu falei assim, bom, então o próximo passo é um online. Mas o online, ele é muito mais complexo do que eu imaginava. E é isso, a gente vive de desafios, assim, mês após mês. E aí, o online é muito mais difícil... E muitas coisas são mais difíceis. Qual que é seu calcanhar de Aquiles? Tipo assim, olha, eu cresci e essa área aqui eu só olho e falo, tá ótimo. Você tem alguém que é responsável, assim, Júlia, financeiro, esquece. Tenta adivinhar, qual que você acha que é? Financeiro, com certeza. Com certeza, com certeza. O financeiro eu olho por cima. A gente olha, a gente abre o Excel assim, ó. Eu finjo que eu entendo. Eu até adoraria, mas eu finjo. Mas quando eu tento, eu falo, putz, eu atrapalho. E você teve dificuldade de precificar seu trabalho? Total. Por anos eu tive essa dificuldade. Isso foi complicadíssimo. Ainda mais porque a pessoa chegava a mim e eu não falava pra ela, sua festa vai ser tanto. Uhum. Porque eu só ia fazer isso depois que eu montasse o projeto todo. Então, não tinha depois que ela já tinha te contratado ou não? Antes era também... Não, sempre foi dessa forma. Porque eu não tinha como falar pra ela o preço final sem trabalhar pra caramba antes. Então, vamos explicar, gente. Porque geralmente as decoradoras trabalham com projeto. A Ana hoje, vou fazer uma análise assim, como se fosse uma arquiteta. Eu te contrato para fazer um projeto da minha casa. Exatamente. Eu te contrato para fazer o projeto da minha festa, você é uma arquiteta, eu vou te contratar, confiar no seu trabalho e depois a gente vai desenvolver e a gente vai ver quanto vai custar essa obra. É isso, né? Exatamente. Você não me chega e fala, olha, Ana, vamos fazer uma reunião aqui, e ela vai chegar e falar, olha, seu apartamento vai ficar em tanto, a pia vai ser desse jeito, já pensei qual que é seu estilo de vida. Não, você é contratada antes de pensar no estilo de vida da pessoa que vai morar no apartamento. Aliás, eu vi até uma piada engraçada outro dia de uma arquiteta até, que a pessoa entrou em contato com ela e falou assim, oi, eu queria que você fizesse o projeto da minha casa, e não sei o quê, e aí me apresentasse, aí se eu gostar, eu fecho com você. Não é assim. É bem parecido. Por ser personalizado, por eu aprofundar tanto em cada projeto, a gente cobra pelo projeto e quanto que vai ser a tal da festa depois. Aí depois que eu vou descobrir. Isso. Mas aí a pessoa também pode falar, olha, não quero gastar tanto, não quero... Exatamente. Ou meu limite é esse. A gente trabalha com teto de orçamento. Ela fala assim, olha, eu tenho até tanto para gastar e gosto mais ou menos disso aqui. Aí a gente pode falar assim, bom, dá para fazer isso que você quer, então, dentro desse orçamento. Ou então, olha, para isso que você quer, porque tem isso, né? A mãe fala assim, não, eu quero. Quer o show pirotécnico, mas eu tenho... não sei o quê. Aí a gente fala assim, olha, isso não dá para cá. Mas a gente pode trocar, de repente, a flor por folhagem, a gente pode trocar isso por isso, e a gente vai ali naquela negociação. Dá muito mais trabalho que um valor fechado? Dá. Mas o resultado que a gente consegue atingir é muito mais específico para aquela cliente, para aquela mãe, para aquela família, do que se a gente passasse o valor certo. Então, funciona muito bem, mas demorou muito para o cliente entender. A gente tem que explicar, olha, vai ser assim, assado. Até hoje, às vezes, a gente tem que explicar melhor para a pessoa entender. E seu público hoje, assim, que eu sei que hoje imagino que você tenha dois públicos, né? O do curso e o público que te contrata para festa. O de festa é mais de mãe, eu imagino. De festa é mãe. E o de curso? Tem mães também? Decoradoras? Como é que tá isso hoje? Isso. O público de festa são famílias sempre, né? Tem as mães, a gente faz também casamento,
infantil, às vezes corporativo, mas no público de alunas é legal porque mistura. Tem aquelas decoradoras que já trabalham com decoração e se inspiram no trabalho, ou querem aprender coisas novas. E tem o público gigante das mães que, poxa, gostam de fazer em casa, assim como eu. Mas que era você lá no início. mas não entrou ainda, não quer trabalhar com isso, mas adora fazer em casa. Ou então tá pensando, tá namorando ali a ideia de vir para a área. Então, é um público bem grande. E o legal que eu falei, a gente tem muita troca em DM, sabe? Elas perguntam, mostram como é que foi a festa. Falam assim, olha, me inspirei nessa daqui, me manda para ver como é que tá. Eu acho um barato. A gente perde muito tempo por causa do trabalho. Mas o trabalho também permite que a gente tenha uma flexibilidade. Que a gente é nossa chefe. Você é sua chefe. Você que manda. Uhum. O que o seu trabalho te deu, que foi uma hora que você olhou na sua maternidade e falou, cara, isso daqui não tem preço? Porque você falou que trabalha até de segunda a sexta, mas eu imagino que apesar de você já ter perdido muitas apresentações, você também pode escolher estar em momentos... Eu assim como qualquer mãe empreendedora que é dona do seu negócio, né? Você tem suas prioridades. E mãe... prioridade vai ser sempre o filho, né? Então, meu filho quebrou o braço, eu tava com um monte de coisa para resolver, e lá no ateliê me ligando, cara, você tem que estar aqui. Eu falei, eu não tenho que estar aí, eu tenho que estar aqui. Isso aí vai esperar, daqui a pouco eu volto, minha prioridade é agora estar com ele, fazer, como assim? Deixa ele aí fazendo o exame, volta, isso não existe, eu vou estar aqui. E apresentações de escola, durante a semana, por exemplo, eu consigo parar, ir lá, voltar, mas isso tudo tem um preço, né? As 3 horas que agora eu tô aqui, daqui a pouco vai virar 3 horas da madrugada, para eu conseguir compensar. Outro dia, inclusive, eu fui deixar meu filho na praia, eu olhei pra praia e falei assim, uau, eu sou dona do meu negócio, vou dar um mergulho. Não dei, eu voltei pra ateliê, sentei a bundinha e fui trabalhar. Mas aí, nesse dia, eu parei, porque a gente para às 5, eu sempre paro um pouquinho depois, né? A gente sempre dá uma estendida, eu parei exatamente às 5, e falou, amarrei uma canga e falei, gente, vamos. Verão, tá sol, eu acho que agora. quando a gente tem uma rotina, uma agenda muito flexível, acaba que a gente inflexibiliza. Você sente isso um pouco? Total. E nesse dia da praia, me falaram lá no Instagram, quando eu postei a praia, eu falei assim, cara, vai, larga tudo, você é a chefe. Eu falei, justamente, eu sou a chefe, eu não posso abandonar o navio. Eu vou ter que voltar, mas eu tenho essa consciência de quando eu posso abandonar, quando eu não posso, e qual é o preço disso. Então, é um pouco por aí. Eu sinto que outro dia tem alguns dias de manhã que eu fico com a Laura, e isso pra mim é inegociável, assim. Tem dias que ela tem a rotina dela e eu faço parte. Eu levo uma natação num dia, eu e meu marido, a gente se reveza. E geralmente sexta-feira de manhã eu fico com ela. O que pra mim, em 2020, gente, era absurdo pensar isso. Eu só fazia fornada de focaccia na sexta-feira. Eu começava a trabalhar 3 horas da manhã. E eu lembro que quando eu voltei pra terapia grávida de 8 meses... E era uma sexta-feira de manhã, eu falei assim, eu nunca imaginei, há 2 anos atrás, que eu ia estar numa sexta-feira de manhã sem trabalhar. E hoje em dia, sexta-feira de manhã, geralmente é um dia que eu tenho pra ficar com ela. E aí, eu ficava, assim, tipo, sempre, não, eu tô com a Laura, mas eu ficava no telefone, e outro dia eu virei e falei, cara, verão, praia. Eu falei, vou ficar indo pro parquinho, ficar suando enquanto eu tô resolvendo pendência. Eu falei, vou pra praia. Fui pra praia com ela, porque era um momento que eu tinha pra ficar com ela. Era uma sexta-feira, eu estava na praia, sim. Mas não é que eu não estava fazendo nada. Era o meu momento de estar com ela naquele dia, sabe? Eu acho que... E isso é uma coisa que eu me policio muito hoje, de pensar, cara, eu tenho flexibilidade na minha rotina. Eu não posso entender meu trabalho só... Isso eu lembro de você falar no workshop. Da gente entender que o nosso trabalho, às vezes, é se inspirar. É você ir pra praia e dar um mergulho com seus filhos. Porque você precisa desse respiro. Né? E aí eu ia te perguntar, como é que é a sua rotina? Que a gente falou de final de semana você perde, você trabalha de segunda a sexta. Como é que é a sua rotina? Pra ninguém achar que você trabalha só final de semana, né? Só nas festas. Então, nessa rotina que durante a semana a gente tem o horário comercial normal e final de semana a gente tem as festas, mas como eu faço muita festa infantil, a festa, eu entrego a festa no meio da tarde, acabou, eu vou almoçar alguma coisa e aí cato as crianças para fazer alguma coisa. E aí que a gente valoriza esse tempo de qualidade que você está falando. Muitas vezes eu faço o seguinte, quando eu chego na porta de casa, eu fico ainda um tempinho no celular para eu conseguir postar alguma coisa, porque isso é o marketing. E depois você entra naquele buraco negro ali e não volta.
faço isso e aí depois, aí você começa a... E aí, com o passar dos anos, eu fui valorizando mais. No começo, quando você tá naquele batidão, você fica naquela fissura de fazer o negócio dar conta acontecer. de tudo. E aí, hoje em dia, eu consigo, assim, desligar total do telefone e ficar com eles. Mas é assim, durante a semana, horário comercial, e final de semana, a gente trabalha sábado e muitas vezes domingo também. Então, segunda a sexta, horário comercial normal. Normal. Eu já tentei tirar... Escritório, Ana... Mas é assim, é o que eu falei, é o pé no chão e a pipa voando. Eu preciso ter esse momento criativo. Muitas vezes no final de semana que eu falei que eu cato as crianças, a gente vai muito em exposição de arte, ver museu, para a gente estar se alimentando de cultura. Eu digo que isso é muito importante, a gente entrar assim pelas nossas veias. A criança acha um porre, a gente vai arrastando assim pela orelha, mas aquilo entra de alguma forma. Então, eu gosto de alimentar eles com arte e com natureza. Então, ou a gente está num lugar ou está no outro, no cinema. Às vezes, quando a gente vai fazer um cinema em casa... Aí eu acho que eu devo chatear eles um pouco, porque a gente para de ver o filme e eu falo assim, você lembra aquela hora que estava aquilo ali? Eu fico tentando captar as emoções que o filme passa para ver se entra tudo e a gente absorve o máximo. Mas se eles se inspiram um pouquinho, assim. E aí... E, amiga, acontece muito isso comigo, eu esqueço. Às vezes eu tô trabalhando, tete a tete, reunião, a gente tá pá, e eu fico assim... Meu Deus! Para onde foi meu pensamento? Não, mas eu ia falar que quando eu tô no ateliê, no dia a dia, eu sou aquele pé no chão, a gente faz listagem do que tem que fazer, organiza tudo direitinho. Abre um Excel ou não? Eu não. Não, o Excel não faz parte. Não faz, não tá, mas tá comigo. Eu acho legal você falar uma coisa que um dia você falou comigo, a gente estava conversando, da questão de você entender que seu trabalho também é se inspirar, é olhar, abrir... Cara, às vezes eu sinto isso também. Você falou isso comigo, eu abri um Pinterest, eu achava que eu estava ali perdendo tempo. Mas não, é parte do seu trabalho. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu tô lá trabalhando, eu fiz as minhas... Eu tenho que fazer um projeto novo... Eu falo, gente, beijo, tchau, eu vou pro meu devaneio. Aí eu mudo de ambiente... E eu me permito dar aquela viajada, assim, ir longe e voltar. Isso para mim é importante. Porque se eu começo a preocupar, assim, não, eu preciso ver isso aqui, porque depois eu tenho que ver aquilo ali. Quando eu tô no momento criativo, eu deixo eu ir embora. Às vezes eu vou até para outro projeto, penso, volto, e aí as ideias vão acontecendo. E eu me culpava por isso, exatamente isso que você falou. Eu ficava assim, cara, tô milhões de coisas para fazer, tô enrolando aqui nessa pesquisa. E aí um dia veio o clique. Isso é meu trabalho. Estavam me pressionando para tipo assim, aí eu falei assim, cara, se eu não fizer isso aqui, se eu não dar essa viajada, se eu não for absorver isso ao máximo que eu puder, de uma forma livre que eu me sinta bem, porque quando você tá estressada, você não consegue ser criativo. Se eu não mergulhar nesse mar aqui, todo esse resto não existe. Isso aqui é o mais importante. Eu entendi que o ponto zero era o meu mergulho, era o meu devaneio. E por isso a gente delega, e por isso a gente não faz as partes chatas, porque precisa. É igual quando eu preciso criar cardápio, eu preciso. A minha psicóloga que falou isso comigo um dia, falou assim, Júlia, você ir num café, sentar com calma, provar uma coisa gostosa, é parte do seu trabalho, porque senão você não vai se inspirar, você não vai ver o que tá ali fora, você vai simplesmente ficar ali na cozinha fazendo, claro, vou testar. Nossa Colomba Pascal, maravilhosa. Cara, maravilhosa. Nunca tinha feito. Cara, pesquisei várias receitas, fui pra cozinha, teste, hora atrás de hora ali, fazendo, e quero ver a temperatura disso. Aí é uma parte, assim, que eu precisava. Mas, assim, se eu não me inspirar, se eu não olhar e falar assim, cara, tá todo mundo comprando ovo de Páscoa, vou fazer uma coisa diferente, se eu não relaxar minha cabeça, não vai. A gente não consegue criar, né? Não. E é parte essencial do trabalho. O ócio também é importante e toda essa parte de inspiração. Inclusive, você estava falando, eu fiquei com uma vontade de trabalhar com comida só para ir pro restaurante trabalhar. Mas pode provar meus testes. Mas aquela série da Bear, não sei se a gente pode citar alguma coisa. Pode. Naquela série da Bear tem quase uma temporada, um capítulo, vários capítulos que são assim, eles indo pro restaurante, você assistiu, né? Testar. Provava. E faz parte do processo de criação deles. E o que eu acho o máximo, que eu acho que também não é perda de tempo ver televisão, se você tá vendo televisão, se tá vendo uma série, de uma forma aberta.
Eu me sinto um pra pouco absorver. assim. Tipo Pra assim, absorver o porque máximo. tem a hora que você vai ver televisão que você só quer desligar, você não quer pensar. E tem a hora que você vira e fala assim, cara, isso é pá. Inclusive, documentário da Martha Stewart, você viu? Vi. Maravilhoso, é isso. Eu peguei e falei, quero ver isso, porque eu quero Mas me eu acho inspirar. que eu já fiz uma transição. Lógico, tem momentos que eu só dou aquela chapada É. no sofá. Mas quando eu vou ver filme ou série, normalmente eu já tô com as anteninhas assim em pés. Não para receber coisa, o que eu posso usar no meu trabalho. Mas para gerar emoções dentro de mim que depois elas vão ficar guardadas ali. E depois eu vou projetar elas em alguma coisa. E essa série me deu um pouco isso, esse sentimento. De repente, às vezes a gente nem sabe. Mas aquele clique na minha cabeça de tipo assim, esse momento criativo é importante, eu tenho que estar aqui. Às vezes veio de um sentimento que eu senti quando eu estava assistindo aquilo ali. Ficou ali guardado e daqui a pouco aquele pensamento com aquela lembrança, não, juntou tudo, eu falei, clique. Quando juntou todos aqueles sentimentos, eu entendi que meu momento criativo é o mais importante. Eu acho que essa parte a gente entender o que é o mais importante da gente. E aí eu ia te perguntar só uma coisa, que a gente tá falando muito de criatividade, porque nós duas somos a parte criativa das nossas empresas, né? A alma. A gente é realmente o que faz a engrenagem rodar. Eu acho que a gente é o óleo e tudo. Na sua empresa, marketing, CRM, metas, você tá por dentro disso? Porque isso eu vou confessar. Me dá até falta de ar. Pra mim é too much, sabe? Não me dá meta, não me fala, não, eu quero... na nossa empresa isso já foi segmentado. Eu não faço parte disso. Não, a gente tem isso. Porque eu acho que todo mundo que empreende, a gente começa de um jeito super animado e feliz, mas rapidamente a gente entende que a gente tem que levar aquilo ali a sério. Precisa pagar contas e tem contas de outras pessoas. E você tem famílias que dependem de você além da sua. No meu caso, tava um caos e eu precisei arrumar o caos. E isso faz parte. Eu participo e, inclusive, tive que aprender muita coisa que eu achava que eu não tinha capacidade. E hoje em dia eu entendo mais, mas não é minha área, eu entendo isso. Então, eu tento sempre me cercar de pessoas que são boas no que fazem para me complementar, igual eu falei. São boas no que eu não sou. E, principalmente, pessoas que têm essa sintonia de entender isso, né? Não, essa sintonia de energia mesmo, a pessoa ser gente boa, você se entender. Pra mim, isso é primordial. Poxa, se você se dá bem, aquilo ali tem uma energia legal, ok. Então, você é boa no que você faz? A gente se gosta, a gente bate. Tanto com fornecedor também, isso tem muito a ver. Eu sou super também. Eu acho que se não bateu, não bateu. E por falar em bater, vamos pro nosso bate-bola aqui. Umas perguntinhas rápidas, que a gente já tá chegando no final do nosso programa, infelizmente, porque eu ficaria horas aqui conversando. Falando pra caramba, né? Quando eu desando. Amo. O que você aprendeu como mãe que não sabia como filha? Eu acho que é essa coisa do tempo de qualidade, sabe? De você estar plenamente com as crianças e valorizar o tempo que a gente está com elas, porque passa muito rápido. Passa muito rápido. Empreender Empreender é não parar. Não parar. Você tem que estar sempre criando coisas novas, indo para frente, olhando novos horizontes. Não só não parar fisicamente, eu digo, que sim, a gente precisa parar, senão a gente pifa. Tá aberto Mas pro novo, tá aberto, né? Pra gente olhar para frente, não ficar só aqui. Não se acomodar. Exato. A frase que eu mais escuto dos meus filhos. Mãe, cadê a toalha? Eu sou uma pessoa muito estabanada, né? Eu não sei, eles me zoam muito porque eu derrubo as coisas, eu esqueço as coisas, eu tenho esse meu lado criativo, eu tento equilibrar essa parte meio caótica com a minha parte do dia a dia. Não estou conseguindo pensar numa frase específica, mas eles me implicam bastante comigo, assim, não uma zoada, engraçado. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Eu não quero parecer prepotente, mas normalmente assim, nossa, ficou muito mais lindo do que eu imaginei. Não é prepotente, é verdade. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Da minha equipe? Tô tentando pensar o que as meninas falam. Porque no meu caso lá vem ela. Lá vem ela, lá vem. Tipo, porque eu sempre invento as coisas e elas sabem que vai sobrar pra elas. Não. Lá não é assim, não. Elas respeitam, elas sabem que eu vou inventar essas modas, né? Então isso já tá esperado.
Mas é um pouco assim, a minha equipe, às vezes eu falo as coisas como se todo mundo fosse entender tudo, porque já tá tudo muito pronto na minha cabeça. Aham. A ideia vem, o negócio já tá É porque ali. elas não falam, elas devem te olhar com uma cara de... Isso, já tá ilustrado. E aí eu vou tentando delegar as coisas e fica todo mundo meio... Porque é Oi? cri-cri, não falam Explica nada. melhor, aí eu tenho que entender que eu preciso explicar aquilo ali melhor pra acontecer. O que é inegociável na sua agenda? Inegociável na minha agenda são os meus filhos, né? Se eu perguntasse para uma mãe, não tem como. Eu sempre gostei muito daquele processo de levar eles na escola. Eu nunca botei em van nada disso. Eu acho um barato essa coisa de entregar lá. Estar presente. E quando eles estarem de volta, eu vou estar lá no portão esperando essa troca do dia a dia. Qual que seria o roteiro perfeito num dia de folga para você? Roteiro perfeito. A gente ia acordar não muito cedo, porque eu acordo muito cedo no final de semana. Lá para umas 9 horas da manhã, a gente podia dar um mergulho na praia, almoçar uma coisa legal e depois ir pro museu. Eu adoro museu. As crianças ficam, inclusive, a gente vem, quando vem pro Rio, elas falam assim... Lá vai minha mãe levar pro não, museu de novo. Não! Eu falo, vamos. Adoro. Qual lembrança você quer que as pessoas tenham quando elas pensarem em você? De repente que eu sou uma pessoa gentil, que se preocupa com os outros. Eu não gosto nunca de passar por cima de ninguém, sabe? E se o bicho pegar, qual vai ser o primeiro pratinho que você vai deixar cair? Eu acho que o meu cabelo fica extremamente descabelado. Porque quando o bicho pega, eu fico extremamente concentrada. Eu não sou daquelas que sai... gritando com ninguém. Eu fico calma e fico assim, o que eu preciso resolver? Mas eu já vou logo, faço aquele coque, fico descabelada e aí depois eu volto ao normal. Depois você me filma, não me filma nesse momento, não vai ter bastidor da festa linda quando o bicho estiver pegando. E um erro que você teve como empresária que você não se arrepende, assim, tipo, cara, eu fiz isso errado, mas eu cresci depois disso. Tipo assim, foi bom. Cara, tiveram algumas situações de festa com o cliente que eu acho que foi o ruído de comunicação, justamente quando eu estava me posicionando sobre o que eu faço. Então, tiveram algumas situações que o cliente estava esperando uma coisa e eu entreguei outra, porque é o que eu entrego, e ele estava esperando outra coisa. Então, mas eu mantive. Sabe? Eu falei assim, olha, é porque é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz. Então, valeu a pena eu firmar o pé na linha que eu estava seguindo para eu poder estabelecer a nossa estética e conquistar os clientes que a gente tem hoje em dia, né? Você já passou da pergunta que eu vou te fazer agora, mas eu vou explicar. Porque eu ainda tô na fase do, não, mamãe, não vai trabalhar. Você já passou um pouco dessa fase há alguns anos, mas a pergunta é, mamãe, por que você vai trabalhar? Essa pergunta acontece, tá? Essa pergunta continua, ela não é mais o porquê, porque eles já entendem o porquê, mas elas ficam assim, às vezes, escondem meu telefone e falam assim, não, chega de trabalhar. Mas eu explico que é por nós, que é pra eles, que é pra gente. E né? O motivo disso tudo são eles, é o que emociona, o que faz esse motor acordar sábado, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para pegar uma estrada, por eles. Então, fazendo isso é pra gente. E aí, quando a gente tem aquele momento ali de qualidade, aquele tempo ali específico, é hora da gente falar assim, olha, valeu a isso, pena. Valeu a pena. Hoje, qual a sua maior ambição ou sonho que você nem imaginava que você teria lá quando você começou a decorar a primeira festa? Cara, é engraçado, né? Porque quando a gente começa, a gente não faz ideia onde a gente vai parar. Já vivi tanta coisa. Eu não sei se eu tenho um maior sonho, mas eu tenho pequenos sonhos. Eu lembro que quando eu comecei, eu pensava que eu queria sempre pintar em cima de um andaime. Eu achava isso máximo. Realizou já, que eu já Quando vi. eu vi, alguns anos depois, eu estava lá em cima. Então, eu acho que eu sou movida a pequenos sonhos, sabe? Eu olho, o próximo, poxa, eu adoraria fazer um workshop presencial. Aí tá aqui, ó, indo pro próximo, né? Que dia que é? Vai ser agora em junho. Dia 7 e 8 de junho a gente tem workshop presencial. Aqui no Rio de novo. No Rio de Janeiro. Eu vou lá ficar assistindo, porque eu já sou aluna, eu vou lá assistir de novo. Porque, gente, eu amei, foi maravilhoso. É realmente uma experiência muito legal, porque a gente fica tete a tete, né, com as alunas, é um dia inteiro de teórico, e no segundo dia, que é o barato, que a gente monta a decoração juntas. E aí essa parte é muito especial.
E é isso, eu vou, acho que, pensando no próximo. O próximo, agora a gente está pensando, de repente, fazer um curso para as mães, sabe? Que não querem também ser vou decorador. Ter que ir, ó. Então, é isso. A gente vai criando pequenas coisas. Quando a gente olha para trás, a gente fala assim, caramba, olha isso, tudo que a gente fez. Eu trabalho muito assim, micrometas. Grandes metas me assustam um pouco. Eu também. E se filhos ou futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você queria que eles soubessem de por que você fez tudo que você já fez até hoje? Ou por que continua fazendo? Olha, eu sei que eu falo que a razão de tudo são as crianças, mas lá quando eu estava naquele puerpério indefinida, sem saber o que era, e quando eu me realizei na minha profissão, porque graças a Deus eu sou uma pessoa que ama o que faz, e eu sei que isso pode ser raro, né? Muito a gente raro. Trabalhar com o que a gente gosta. É por eles, mas é muito por mim também, sabe? A gente poder ser feliz. Vir daqui do peito e pai fazer e sair tipo assim, uau, nossa, foi muito bom. Então, é por eles, mas é por nós também. Então, acho que a gente tem que sempre pensar nos que a gente ama, mas nunca deixar a gente para trás, né? A gente ir acompanhando, que aí eu acho que realmente faz um sentido o combo. É ser feliz com o que a gente faz. Eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar até para eles cara, eu amo o que eu faço. Eu tô fazendo isso aqui porque me preenche, sabe? E a gente arriscar fazer o que a gente gosta, né? Porque quando a gente gosta, a gente faz com tanta paixão e tanto detalhe que a chance de dar certo é enorme. É enorme. Ana, eu não quero terminar essa conversa. Eu queria falar Desliga aí, vamos ali pro café, vamos provar um negócio. Mas, para encerrar, onde todo mundo pode te encontrar, suas redes sociais, fazer seu merchan dos cursos online. Gente, já vi que eu vou ter que matricular em vários. E vou no seu workshop, você coloca uma cadeirinha lá pra mim, eu fico servindo café, não tem problema. Até parece. Vai ser um prazer ter você lá de novo. Então, eu tenho um Instagram que é do ateliê, o ateliê leva meu nome, é Ateliana Rigoni, @Ateliana Rigoni. Você pode me encontrar lá. E todo ano a gente tem um workshop presencial, que é quando a gente tem um final de semana juntas criando as decorações. Todo ano a gente tem a mentoria para quem quer aprofundar e entrar nessa área de decoração e se profissionalizar. E aí são 3 meses de imersão e a gente aprofunda bem. E a gente tem também aulas online que eu dou periodicamente, são uns 2, 3 por ano, e aí já engloba dicas assim para mães e para decoradores também. Então é bem legal, uma coisa mais rápida, de 1 horinha ao vivo no Zoom. Além disso, eu não deixei para trás minhas raízes, então eu continuo pintando paredes, continuo pintando aquarelas. Às vezes você tem um projeto louco, vamos, não sei o que, fazer a cenografia. Vamos! Então tudo aí, isso gente, no seu Instagram, contatos lá. Contatos lá. A gente está estabelecida no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente atende o Rio de Janeiro presencial de uma forma bem rápida, prática, mas a gente atende o Brasil todo também. Eu posso tanto ir no local, como eu desenvolvi um método de decoração online. Então, eu desenvolvo o projeto daqui e vou coordenando a distância. Uma equipe para montar a festa onde a pessoa estiver. Então, a gente já fez em vários estados do Brasil, continua fazendo e é muito legal. Ai, obrigada, Ana. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Prazer enorme. Foi um prazer. Gente, Mamãe é a Chefe, todas as terças-feiras, episódios novos, você pode encontrar no Spotify, no YouTube. O meu Instagram é @chefjuliandrade e os episódios, cortes, estão no @Mamãe é a Chefe. E esse episódio contou com o apoio da Noise Graphics e, é claro, da minha empresa, Chef Julia Andrade, porque, gente, eu sou só a chefe, mas a empresa em si não sou só eu. Então, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio.